Livro 8. Esther, Esther, chama o criado e diz-lhe que me traga um copo de água. Encontramo-nos no pavilhão do terraço do antigo palácio dos Ur em Jerusalém. Da varanda que dava para o pátio, Esther chamou um criado no preciso momento em que outro ia ao seu encontro saudando-a respeitosamente. Uma carta para o Senhor, disse entregando-lhe uma missiva. Aqui convém dizer ao leitor que estamos no 21º dia de março, 3 anos depois do batismo do Nazareno. Neste espaço de tempo, Ben-Hur, que não podia suportar o abandono e o estado arruinado do palácio de seu pai, tinha comprado a casa a Pôncio Pilatos por intermédio de Maluche, e com as oportunas reparações, tinha devolvido o seu esplendor primitivo a portas, pátios, escadas, terraços, paredes e tetos ao extremo de que não só não ficasse uma única recordação dos trágicos acontecimentos por que a família tinha passado, mas também como a sua riqueza excedia talvez a primitiva, pois em cada ângulo, o visitante encontrava provas do bom gosto que o jovem proprietário tinha adquirido durante a sua estadia na Quinta de Miceno, e na capital romana. Sem embargo, Ben-Hur não quis passar ainda aos olhos do público por seu proprietário. De vez em quando, acudia à Cidade Santa para passar uns dias na casa paterna, mas sempre incógnito e na condição de hóspede. Mas estas visitas não eram devidas unicamente à necessidade de descanso. Baltazar e Iras alojavam-se no palácio e Ben-Hur não era insensível ao encanto da jovem. Quanto a Simônides e a Esther, havia poucos dias que tinham chegado de Antioquia, depois de uma viagem muito fatigante para o ancião. Contemplou a missiva, deteve-se, olhou-a uma segunda vez mais atentamente e ruborizou-se ao reconhecer o selo de Ben-Hur. Então apressou o passo e depositou a carta nas mãos de seu pai. Simônides, depois de uma breve pausa, examinou também o selo. Abrindo a carta, entregou à jovem o seu conteúdo, dizendo-lhe: Lê. Os olhos de seu pai estavam fixos nela enquanto falava, e uma expressão de tristeza transpareceu no seu rosto. Vejo que sabes de quem vem, Esther. Sim, de nosso Senhor. Ainda que as palavras fossem ditas com embaraço, nenhuma perturbação apareceu no seu olhar. O ancião inclinou a cabeça. Tu ama-lo, Esther. Sim, respondeu a jovem. Refletiste bem no que fazes? Tentei não pensar nele e só recordar-me de que é o nosso dono. Mas o esforço foi inútil. És uma boa filha, murmurou pensativo o ancião. E depois de um instante, prosseguiu. Deus me perdoe, mas estou seguro de que o teu amor se teria visto correspondido se eu tivesse conservado tudo quanto tinha em meu poder. É muito grande a eficácia do dinheiro. Pior para mim se tivesses feito como dizes, pois então eu seria indigna dos seus olhares e não me poderia orgulhar de ti. Queres que leia? Um momento, exclamou. Permite-me que para teu bem te faça conhecer a tua desgraça. Esther, o seu coração já não te pertence. Já o sei, respondeu esta tranquilamente. A egípcia apanhou-o nas suas redes, prosseguiu Simônides, e essa mulher reúne, além de toda a astúcia da sua raça, uma beleza fascinante. Muita beleza e muita astúcia, mas pouquíssimo coração. A filha que deprecia o seu próprio pai não fará feliz o seu esposo. Merece que a ACUSS assim? Baltazar é um sábio, singularmente favorecido por Deus apesar de ser gentil, pois bem, a filha troça dele. Ontem mesmo ouvia dizer ao falar de seu pai as seguintes palavras: as loucuras da juventude são perdoáveis,
mas não há nada digno de admiração nos anciãos se exceptuar a sabedoria. Quando esta se esgotou, o melhor que aqueles podem fazer é morrer. Palavras cruéis próprias de um romano. Depois de uma breve pausa, apoiou a mão no ombro da filha e acrescentou: quando tiver tomado por esposa a egípcia, ó, minha querida Esther, o seu pensamento voará para ti com arrependimento. O seu espírito ver-se-á conturbado porque então advertirá que foi o instrumento da ambição dessa mulher. Roma é a meta dos seus sonhos. Para ela ele é somente o filho do Duumviro Arrius, não de Ur, príncipe de Jerusalém. Esther não quis dissimular, sequer, o efeito destas palavras. Salva-o, ainda é tempo. O ancião respondeu com um movimento negativo da cabeça. Pode-se salvar um homem que se afoga, mas não um homem enamorado. Mas tu podes ter muita influência sobre ele, está só no mundo. Mostra-lhe o perigo, abre-lhe os olhos para que veja o caráter dessa mulher. Isso talvez o livrasse dela, mas não tu entregaria a ti. Não, e franziram-se-lhe as sobrancelhas. Eu sou um servo como o foram meus pais, de geração em geração. Como, pois, me atreverei a dizer-lhe: olha, Senhor, eu tenho uma filha que é muito mais bela que a egípcia e que te ama muito mais. Não, por todos os patriarcas, Esther, preferiria descer contigo ao sepulcro de minha pobre esposa. O rosto de Esther tinha a cor da brasa. Nunca pretendi que lhe falasses assim, meu querido pai, ao dizer-te o que disse, pensava somente nele, na sua felicidade, não na minha. Se me atrevia a amá-lo, saberei conservar-me digna do seu respeito, assim poderei escusar a meus olhos a minha loucura. Agora deixa que leia a carta. Sim, leia. Leu rapidamente como para pôr fim àquele enfadonho assunto. Nisan, 8º dia, no caminho de Galiléia a Jerusalém. O Nazareno pôs-se a caminho. Sem que ele o saiba, sigo-o com uma legião dos meus. Uma segunda vem atrás dela. A Páscoa serve de pretexto para a aglomeração. Ao partir disse-nos: iremos a Jerusalém e todas as coisas que de mim escreveram os profetas terão cumprimento. A nossa espera chega ao seu termo. Apressa-te. A paz seja contigo, Simônides. Ben-Hur. Aspas. Esther devolveu a carta a seu pai, afogando, a duras penas, um soluço. Nem uma só palavra para ela, nem uma saudação. Pela primeira vez na sua vida, sentiu a mordedura dos ciúmes. O 8º dia, falou Simônides, o 8º dia, é hoje. Esther é. O 9º, respondeu a filha. Então devem encontrar-se já em Betânia. E é possível que possamos vê-lo esta noite, acrescentou ela, esquecendo por um momento o próprio desengano com a alegria daquela perspectiva. Nesse momento apresentou-se o servo com a água. Esther serviu seu pai, e enquanto prestava este serviço apareceu Iras no terraço. Esther, ao vê-la, sentiu um nó no coração e aproximou-se mais de seu pai. Paz para vós, Simônides, e paz para a gentil Esther, disse a jovem egípcia. Depois da saudação dirigiu-se à jovem e colhendo-a pela cintura levou-a até a balaustrada e detiveram-se no preciso sítio onde, anos antes, Ben-Hur tinha deslocado aquele pedaço de telha que fora bater na cabeça de Gratos. Estiveste alguma vez em Roma? Perguntou Iras brincando com um bracelete que tinha tirado do braço. Não, replicou Esther. E nunca desejaste lá ir? Também não. Ah, que pobre foi a tua vida.
O suspiro que acompanhou aquelas palavras não poderia ter sido mais eloquente se a egípcia quisesse lamentar o seu próprio destino. Um instante depois rompeu numa gargalhada e exclamou: "Veio o rei." Esther olhou-a surpreendida. Iras acrescentou baixando a voz: "O Nazareno chegará amanhã, Ben-Hur estará aqui esta noite." Esther fez um esforço para dissimular a sua agitação, mas não o conseguiu. Baixou os olhos, ruborizou-se e não pôde ver o sorriso de triunfo que animou o semblante da egípcia. "Olha! Aqui está a prova", e tirou um rolo do cinturão. "Congratulante, minha amiga. Estará aqui esta noite. Ben-Hur possui um magnífico palácio junto ao Tibre e prometeu oferecer-mo, ser a senhora, quer dizer, ser." O rumor de passos acelerados na rua fê-la interromper-se e assomando a cabeça pela balaustrada, exclamou: "Bendita seja Isis! É ele, é Ben-Hur. Chega precisamente quando falávamos dele. Esther, abraça-me." A hebraica olhou-a com a cara incendiada e com os olhos que expressavam, talvez pela primeira vez na sua vida, um sentimento não muito afastado da ira. Como se não bastasse a proibição que se tinha imposto de pensar no homem a quem amava, devia ouvir como a sua afortunada rival lhe confiava vitoriosa os seus triunfos e as suas brilhantes esperanças no futuro. Por isso não pôde conter-se sem dizer: "Tanto o amas tu, ou amas mais Roma?" A egípcia avançou um passo e perguntou por sua vez: "Que te importa a ti?" Esta, presa de agitação, começou: "É que..." Mas um pensamento que lhe relampejou no cérebro deteve-lhe nos lábios a palavra que ia pronunciar e, confusa, trêmula, concluiu: "É que ele é amigo de meu pai." Por nada do mundo teria podido confessar a sua condição de escrava. Ira sorriu levemente. "E nada mais que isso?" perguntou o trocista. "Ah, pelos deuses egípcios do amor, fica com os teus beijos. Tu mesma me acabas de mostrar que outros mais inestimáveis me esperam aqui na Judéia. Vou recebê-los. Que a paz seja contigo." Esther seguiu a sua rival com o olhar até que desceu os degraus lentamente e desapareceu. Então ocultou o rosto nas mãos e rompeu em lágrimas, lágrimas de vergonha e de dor. Uma hora depois, Baltazar, Simônides e Esther encontravam-se na sala maior do palácio, onde a sua conversa foi interrompida pela chegada de Ben-Hur e de Iras. O jovem hebreu aproximou-se primeiro de Baltazar, depois voltou-se para Simônides, mas, à vista de Esther, deteve-se. Ficou surpreendido ao ver a transformação que o tempo tinha operado no aspecto da belíssima Esther, e no instante em que se deteve a contemplá-la, uma voz interior apressou-se a recordar-lhe as promessas esquecidas e os deveres afastados. Por um momento sentiu-se perturbado, mas depois, refazendo-se, exclamou: "Paz para ti, doce Esther, e para ti, Simônides, que és o pai desta órfã. A bênção de Deus vos proteja." Esther ouviu estas palavras com os olhos fixos no pavimento. Simônides respondeu: "Repito-te a saudação que dirigiste ao bom Baltazar. Filho de Ur, bem-vindo sejas à mansão paterna. Senta-te e refere-nos a tua viagem, o que fizeste e o que soubeste do Nazareno." Esther, com pressurosa solicitude, chegou-lhe uma cadeira. "Obrigado", disse-lhe Ben-Hur. Depois de se sentar, e de trocar algumas palavras, começou: "Vou falar-vos do Nazareno." Os dois velhos fixaram no convívio interesse. Seguiu durante muitos dias, espiando todos os seus atos. Viu em
todas as possíveis circunstâncias em que é dado vigiar e julgar um homem, e desde já vos digo que ao mesmo tempo que tenho a certeza de que é um homem como eu, não a tenho menor de que possui qualquer coisa mais que a humanidade. De que maneira? Vou explicar-vos. Uma pessoa entrou naquele momento, interrompendo-os. Ben-Hur voltou-se, soltou um grito de júbilo e, levantando-se, correu apressado ao seu encontro. Anra! Exclamou. Minha boa e velha Anra! Esta aproximou-se com o rosto resplandecente de alegria. Arrojou-se aos pés do seu senhor, abraçou-lhe os joelhos e beijou-lhe repetidamente as mãos, e quando Ben-Hur, abraçando-a, perguntou: Minha boa Anra, nada sabes delas, nenhuma palavra, nenhum indício. A pobrezinha rompeu em soluços, mais eloquentes que qualquer palavra. Ben-Hur, esforçando-se por conter as lágrimas, disse solenemente: Cumpra-se a vontade divina. Vem, Anra. Fica enquanto conto aos meus bons amigos a história de um homem extraordinário que veio ao mundo. A velha afastou-se e, sentando-se no chão com as costas apoiadas na parede e as mãos fechadas sobre os joelhos, manifestou claramente a todos que o seu único desejo era a contemplação do seu senhor. Ben-Hur disse assim aos dois anciãos: Não quisera responder à pergunta que me fizeste sobre o Nazareno sem vos referir antes que o vi fazer, tanto mais que amanhã chegará a esta cidade para se dirigir ao templo que ele chama a casa de seu pai, onde se nos dará a conhecer. Assim saberemos amanhã, quem de vós, Baltazar ou Simônides, tem razão. Baltazar esfregou as mãos trêmulas e perguntou: Aonde poderei ir vê-lo? O tumulto da gente será muito. Melhor será, portanto, que ides aos terraços do pórtico do templo, bem por cima da porta de Salomão. Virás conosco? Não. Os meus amigos talvez tenham necessidade de mim na procissão. Procissão? Perguntou Simônides. Viaja com cortejo? Ben-Hur apressou-se a responder. Leva consigo 12 homens, pescadores, agricultores e um estalajadeiro, todos de condição humilde, viajam a pé, sem temor do vento, do frio e da chuva, nem do sol. Ao vê-los deterem-se ao anoitecer para comer um pedaço de pão, antes de se deitarem sobre o solo, no caminho público, parece-me contemplar uma horda de pastores que regressam do mercado com os seus rebanhos. Só quando o Nazareno tira o lenço da cabeça para olhar alguém, ou sacudir o pó do caminho, me é dado reconhecer que não é só o seu companheiro, mas também o seu mestre e não menos seu superior que seu amigo. Vós sois homens experimentados. Sabeis tão bem como eu que muitas vezes somos escravos de impulsos irresistíveis e que é pouco menos que lei da nossa natureza que consagremos a nossa vida a conseguir o bem-estar e a felicidade, recordando, pois, esta lei que nos permite conhecermos-nos a nós mesmos, que direis de um homem que, podendo ser rico pela faculdade que possui de converter em ouro as pedras que pisa, prefere viver na indigência? Os gregos chamar-lhe-iam filósofo, observou Iras. Não, minha filha, disse Baltazar. Os filósofos nunca possuíram semelhante faculdade. E como sabes que a possui? Ben-Hur respondeu com viveza. Viu converter a água em vinho. Estranho, muito estranho, murmurou Simônides. Mas o que mais me assombra é que prefira a pobreza, podendo possuir tesouros. E é tão pobre como dizes? Nada possui nem ambiciona os bens de ninguém, pelo contrário, compadece-se dos ricos. Mas prossigamos. Que diríeis se visseis um homem multiplicar 7 pães e 2 peixes em quantidade suficiente para satisfazer a fome de 5.000 pessoas e deixar-lhes ainda os cestos cheios? Viste-o fazer isso? Sim, eu mesmo comi desses pães e desses peixes.
mas há coisas ainda mais assombrosas. Que diríeis de um homem dotado da virtude de curar os doentes, apenas tocando a orla da sua túnica e dirigindo-lhes palavra de longe? Isto vi eu, não uma, mas repetidas vezes. Ao sair da cidade de Jericó 2 cegos, que estavam no caminho, chamaram o Nazareno. Tocou-lhes os olhos e viram. Foi-lhe apresentado um paralítico absolutamente incapaz de qualquer movimento. O Nazareno disse simplesmente: vai para a tua casa, e o homem caminhou por seus pés. Que dizeis disto? O mercador não sabia que responder. Julgais acaso que o Nazareno não é mais do que um habilíssimo charlatão? Referir-vos-ei coisas maiores que presenciei. Conheceis essa maldical de Deus, a lepra, cujo único alívio é a morte? Ao ouvir estas palavras, Ana esteve a ponto de levantar-se, mas depois aquietou-se ouvindo-o atentamente. Que diríeis, pois, prosseguiu Ben-Hur cada vez mais entusiasmado, se tivesseis visto o que vou referir-vos? Um leproso apresentou-se ao Nazareno quando me encontrava com ele na Galiléia e perguntou-lhe: Senhor, se tu quisesses podias curar-me? E ele tocou o leproso com uma mão dizendo-lhe: Purificado sejas? E instantaneamente aquele homem ficou são como todos aqueles que fomos testemunhas da sua cura. Ana escutava agitada e febrilmente, as suas faculdades mentais debilitadas consentiram-lhe apenas seguir e compreender as palavras do seu amo. Depois, continuou Ben-Hur, 10 leprosos acudiram a ele ao mesmo tempo, e caindo a seus pés gritaram-lhe: Mestre, mestre, tende piedade de nós. O Nazareno respondeu-lhes: Ide apresentar-vos ao sacerdote como a lei prescreve, e antes que chegueis a ele estareis curados. E curaram-se. Durante o caminho a sua enfermidade desapareceu, não deixando o menor rasto que lhes a recordasse. Nada igual a isto se tinha ouvido em Israel até agora, murmurou Simônides. Ana, sem que ninguém o notasse, levantou-se e saiu da sala. No entanto, ainda não terminei. Dizei-me, já existiu alguém que tivesse arrancado a sua presa à morte, que tenha restituído a vida a quem a tinha perdido? Deus, respondeu Baltazar. Ó, sábio egípcio, eu não queria pronunciar esse nome que vós mesmo pondes nos meus lábios. Que diríeis vós e que diria Simônides se tivesseis visto, como eu, um homem que com poucas palavras, sem cerimônias, e sem esforço maior que uma mãe para despertar o seu filho adormecido, desfaz a obra da morte? O que vou contar aconteceu em Naim. Íamos a entrar na cidade quando nos encontramos com um cortejo que acompanhava um cadáver ao cemitério e atrás do qual ia uma mulher chorando inconsolavelmente. Movido pela piedade, o Nazareno dirigiu-lhe a palavra, e depois, tocando no ataúde, disse ao jazente: Levanta-te, e imediatamente o defunto se levantou e falou. Só Deus pode fazer isto! Exclamou Baltazar olhando Simônides. Simônides não podia resolver-se a renunciar à interpretação que ele dava às profecias, e Ben-Hur sustinha que ambos os anciãos tinham razão, porque, segundo ele, o Nazareno era o Redentor, como queria Baltazar, mas também o rei predestinado, como dizia Simônides. Por último levantou-se e disse: Amanhã vê-lo-emos. Que a paz esteja com todos vós. E despediu-se para regressar a Betânia. No dia seguinte, assim que se abriu a porta chamada das ovelhas, Ana foi a primeira a sair da cidade, levando um cesto no braço. Ia em busca da sua senhora, cuja caverna dominava o poço de Enrogel. A desventurada mulher estava já levantada e encontrava-se junto à entrada da caverna enquanto Tirza, ainda no interior, dormia.
Enquanto a infeliz estava a pensar tristemente na sua desgraça, apresentou-se-lhe uma mulher ansiosa e vacilante, como oprimida pelo cansaço. A viúva pôs-se de pé, cobriu rapidamente a cabeça, e gritou com voz singularmente áspera: Estou empestada! Estou empestada! Um momento depois, sem que pudesse dar conta disso, Anra tinha se precipitado a seus pés. Todo o amor acumulado no espaço de tantos anos e comprimido no coração daquela excelente criatura, explodiu de uma vez. Entre lágrimas e protestos apaixonados, beijou e voltou a beijar o vestido da sua senhora, que depois de tentar inutilmente livrar-se dela, não teve mais remédio que procurar acalmar a agitação da fiel criada. Que fizeste, Anra? Perguntou. Com esta desobediência pretendes demonstrar o teu afeto para conosco? Estás perdida, e o teu senhor, não poderás voltar jamais para ele. Anra continuava a soluçar. A proibição da lei abrange-te também a ti. Não podes regressar a Jerusalém. Que será de nós? Desditada, perdeste-nos. Piedade, piedade. A ti tocava-te apiedar-te de nós. Para onde fugiremos? Não nos resta nenhuma esperança. Serva infiel, não pesava já bastante sobre nós a cólera divina? Tirza, despertada por aquelas vozes, apareceu no umbral da tumba. Mãe, é Anra? A serva fez menção de se atirar a ela. Detente, Anra, gritou a viúva imperiosamente. Proíbo-te de tocá-la. Levanta-te e foge antes que alguém te veja. Mas, não. É demasiado tarde. A partir de agora, tens que permanecer aqui e compartilhar a nossa sorte. Levanta-te. Anra levantou-se da posição de joelhos, e lutando com a emoção que a agitava a custo conseguiu proferir: Oh, minha boa senhora! Não sou infiel, não sou ingrata. Trago boas notícias. De Judá? Há um homem extraordinário, continuou Anra, que tem o poder de vos curar. Pronuncia uma só palavra e imediatamente os doentes se curam. E os mortos voltam à vida. Vim para vos levar até ele. Pobre Anra, murmurou Tirza em tom compassivo. Não, gritou com calor a anciã, não pelo Deus de Israel, pelo vosso e meu Deus. Juro-vos que digo a verdade. Segui-me, rogo-vos, não percamos tempo. Esta mesma manhã dirigia-se para a cidade. Olhai, o dia está a avançar. Depressa, comei qualquer coisa e partamos. A mãe era toda ouvidos. Quem é? Perguntou. Um nazareno. Quem te falou dele, Judá? Judá, já está em casa? Chegou ontem à noite. A leprosa, esforçando-se para amortecer o bater do seu coração, perguntou. E Judá envia-te para mo dizer? Não, Judá crê que estais mortas. Conta-se que um profeta curou uma vez um leproso, disse a mãe pensativa, mas recebeu de Deus o poder para isso. E acrescentou. Como o sabe o meu filho? Judá viajou com ele, ouviu como os leprosos o invocavam e depois viu-os afastarem-se sãos. A viúva calou-se novamente. Não era que duvidasse da exatidão do feito, mas procurava compreender a faculdade, mercê da qual um homem podia realizar milagres. Esteve perplexa pouco tempo. Depois, dirigindo-se a Tirza, exclamou. Esse homem não pode ser outro senão o Messias. Recordo-me agora que há muitos anos por Jerusalém e por toda a Judéia correu a notícia do seu nascimento. Agora deve ser um homem. Anra, iremos contigo,
vamos comer e depois partiremos. A refeição, devido à agitação que tinha tirado o apetite às mulheres, foi brevíssima. Desceram a colina até Tofete, perto do jardim do rei, e detiveram-se no caminho que tinham aberto através dos séculos as solas de numerosos caminhantes. Tirza, que tinha caminhado até ali com muita dificuldade, perdeu os sentidos. Anra acudiu em sua ajuda e se até então não tinha tocado no corpo das duas leprosas, agora aproximou-se de Tirza e pegou-lhe amorosamente no braço que rodeou o seu pescoço. Mas Tirza exalava a cada passo um gemido de dor e por fim caiu rendida por terra. Adianta-te com Anra, mãe, e deixa-me aqui, murmurou. Não, Tirza. Para que quero saúde se tu não a consegues? A mãe, que se tinha inclinado sobre a sua extenuada filha, levantou-se e espraiou a vista em redor, desesperada. Naquele momento, viu que um homem caminhava a largos passos pelo caminho oriental. O caminho a cujo bordo estavam as três mulheres não era mais que um atalho serpenteante entre montes de pedra calcária. Se aquele desconhecido seguia o caminhito, tinha que encontrar-se com as três infelizes. E assim sucedeu. Mas quando estava à distância suficiente para ouvir o grito que a lei obrigava os leprosos a dar, a viúva descobriu a cabeça e gritou: Estamos empestadas. Com surpresa infinita, o desconhecido aproximou-se delas tranquilamente. Que quereis? Perguntou-lhes. Contempla o nosso estado. Acautela-te, disse a viúva. Mulher, sou um enviado daquele que com uma palavra devolve a saúde, não tenho medo. O Nazareno? O Messias, respondeu. Irá hoje à cidade? Agora está em Betilfage. Que caminho seguirá? Este mesmo. A mulher juntou as mãos e levantou os olhos ao céu. Quem julgas tu que ele é? Perguntou o desconhecido, movido pela compaixão. O Filho de Deus, respondeu com convicção a interrogada. Aguarda-o aqui, como o segue uma multidão imensa, melhor será que subas para aquela branca rocha, e quando ele passar chama-o e não tenhas medo. Se a tua fé é igual à tua convicção, ele ouvirá a tua voz mesmo que rugisse a tempestade no céu. Que a paz esteja contigo e com os teus. O mensageiro prosseguiu o seu caminho. As três mulheres encaminharam-se para a rocha indicada, afastada uns 30 passos do caminho. Tirza adormeceu. A mãe e Anra calaram-se para não perturbar o sono. Durante a hora terceira, o caminho fronteiro ao lugar que ocupavam as leprosas, começou a animar-se pelo crescente afluxo de gente que se encaminhava para Befifage e para Betânia, mas, ao princípio da hora quarta, uma multidão extraordinária apareceu no cimo do olivete. Que se passa? Perguntou Tirza. Já vem, respondeu a mãe. Esses que vemos saíram da cidade e vão ao seu encontro. Aqueles cujas vozes ouvimos são os amigos que o acompanham. A multidão que procedia do lado oriental avançava lentamente. Quando chegou a uma distância relativamente pequena, os olhos das leprosas fixaram-se num indivíduo montado num jumento e em redor do qual a multidão saltava e cantava delirante. Tinha a cabeça descoberta e a sua túnica era branca. O rosto, de cor azeitonada, estava sombreado por longa cabeleira castanha. Não olhava à direita nem à esquerda e parecia abstraído do tumulto que o rodeava. Atrás dele seguia a multidão em procissão interminável com imenso alarido de gritos e de cantos. Aqui está, Tirza, disse a mãe. Vem, minha filha. E colocou-se diante da rocha branca e caiu de joelhos enquanto a filha e a serva se punham a seu lado.
Ao aparecer a turba com o Nazareno, os procedentes da cidade detiveram-se e começaram a agitar as verdes palmas entoando, em coro, um cântico cujas palavras eram: Bendito seja o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. A voz das pobres mulheres perdia-se no meio daquele estrondo e só um milagre podia fazer com que se ouvisse. Aproximemo-nos mais, minha filha, não pode ouvir-nos, disse a mãe. Levantou-se e avançou cambaleando. Estendeu ao alto os seus braços esqualidos e com voz estridente deu o grito costumado. O povo emudeceu imediatamente. Tirza caiu em terra. As leprosas, apedrejai-as. As malditas de Deus, matai-as. Alguns havia que, tendo seguido o mestre durante muito tempo, não se sentiam insensíveis ao seu exemplo. Estes permaneceram silenciosos e olharam o mestre, que se deteve diante das mulheres. A viúva levantou os olhos e fixou-os comovida naquele rosto tranquilo. Ó mestre, vede em que estado nos encontramos. Tu podes curar-nos. Tem piedade. Crês tu que eu posso curar-vos? Perguntou o mestre. Oh, sim, tu és aquele de quem falam os profetas, o Messias. Mulher, exclamou o Nazareno. Grande é a tua fé, seja como desejas. Deteve-se um instante como esquecido dos que o rodeavam e depois voltou a pôr-se a caminho enquanto a mulher exclamava reconhecida. Glória ao Senhor Altíssimo. Bendito, 3 vezes bendito seja o Filho que nos enviaste. E a multidão jubilosa, cantando rossanas e agitando as palmas, seguiu o Nazareno. A viúva cobriu a cabeça e abraçando Tirza exclamou, radiante de alegria. Levanta os olhos, minha filha. Prometeu-me. Ele é o verdadeiro Messias. Estamos curadas. E ambas cairão de joelhos permanecendo assim enquanto a procissão desfilava. A cauda desta tinha apenas desaparecido pelo cimo do monte e o eco dos cânticos ressoava ainda no ar quando se começou a manifestar-se o milagre. O primeiro sintoma que notaram foi um aumento da circulação do sangue. Esta foi se acelerando por todo o corpo, comunicando àqueles pobres membros uma sensação de inefável bem-estar. Mãe e filha sentiam que renasciam e que voltavam a ser o que haviam sido num tempo que já tinham esquecido. Simultaneamente um novo vigor invadiu o seu espírito elevando-o a um verdadeiro estado de êxtase, e a consciência da mudança que se ia operando nelas engendrou um indizível sentimento de felicidade celeste. A esta transformação assistia além de Ana outra testemunha. Ben-Hur, que seguia o Nazareno, tinha ouvido a invocação da mãe, visto a sua cara repugnante e escutara a resposta do Nazareno. O seu interesse por este era mais vivo que nunca, como vivo era o desejo que tinha de desvanecer toda a dúvida acerca da missão daquele homem prodigioso. E este seu desejo ainda se tinha tornado mais intenso, pela convicção de que, naquele mesmo dia, antes de se pôr o sol, havia de ser proclamada a verdade. Tinha-se separado do cortejo e sentado sobre uma pedra, tinha-o visto desaparecer, não sem antes trocar saudações com alguns indivíduos confundidos entre a multidão que desfilava à sua vista. Eram galileus, legionários seus, que levavam curtas espadas ocultas debaixo do manto. Pouco depois passou um árabe, de rosto bronzeado, conduzindo 2 cavalos. Ben-Hur fez-lhe sinal para que se aproximasse e quando a multidão se tinha afastado, disse-lhe: Espera-me aqui, quero chegar depressa à cidade e o Aldebarão ser-me-á útil. E, depois, dirigiu-se às desconhecidas que só lhe interessavam como sujeitos de uma experiência sobrenatural,
cujo resultado talvez pudesse ajudá-lo a resolver o mistério que tanto o preocupava. Enquanto ia avançando, dirigiu o olhar casualmente para a velhinha que, junto a uma rocha branca, ocultava o rosto entre as mãos. Pelo Senhor vivo, é Anra, disse para si. Acelerou o passo e aproximou-se dela, sem se fixar nas leprosas. Anra, gritou. Que fazes? A serva precipitou-se a seus pés, cega pelas lágrimas e incapaz de proferir uma palavra. Por fim, pôde exclamar. Oh, meu amo! Oh, meu amo! Como o Senhor é bom! O seu aspecto, as suas palavras e os seus gestos traíam-na e com um súbito pressentimento, Ben-Hur dirigiu o seu pensamento para as leprosas, e voltou-se para elas no mesmo instante em que se levantavam do solo. O seu coração deixou de bater, ficou um instante como petrificado, mudo, surpreendido. A mulher, que tinha visto diante do Nazareno, estava ali, com as mãos juntas e os olhos cheios de lágrimas, olhando o céu. A transformação bastara por si só para justificar o assombro, mas era uma pequena parte da comoção profunda que sentia. Poderia dar crédito aos seus próprios olhos? Era sonho ou realidade? Quem era aquela que tanto se assemelhava à sua mãe, tal como ela era no dia em que fora arrebatada por um romano? E quem estava a seu lado, se não Tirza, mais bela na sua maturidade? Mas Tirza como a tinha deixado na manhã fatal da sua separação. Ao vê-la diante de si, duvidando do que lhes asseguravam os seus olhos, estendeu uma mão sobre a cabeça da serva e balbuciou com voz tremula. Anra, minha mãe, Tirza, diz-me se é certo, se não me engano. Senhor, fala-lhes. Ben-Hur não esperou mais. Abriu os braços e atirou-se para as duas mulheres, gritando. Mãe, Tirza, sou eu. A exclamação do filho seguiram-se as da mãe e de Tirza que com não menor ímpeto correram para ele, mas, de súbito, a mãe deteve-se, retrocedeu assustada e deu um grito alarmante. Estou empestada. Detente, Judá. Era o amor materno que se manifestava, rápida como o raio, tinha-a assaltado a dúvida, de que, embora curada, subsistia o perigo de transmitir a enfermidade com as suas vestes. Mas semelhante temor não foi obstáculo, a Ben-Hur nem sequer o assaltou. Um instante depois, os três por tanto tempo separados, derramavam lágrimas de alegria, unidos num só e estreito abraço. Ben-Hur ergueu duas tendas no vale superior do Cedron a poucos passos da tumba dos reis, mobilou-as convenientemente e levou a sua mãe e sua irmã para lá morarem, enquanto esperavam o certificado de livre circulação que o sacerdote inspetor deveria passar-lhe. Ao ceder aos impulsos do seu coração e cumprir com os seus deveres de filho, o jovem ficara na impossibilidade de assistir à grande festa ou de pôr, sequer, os pés num dos pátios do templo. Entretanto, ao longo do caminho que conduzia à porta de Damasco, iam-se levantando tendas, cabanas e barracas de toda a espécie para albergue dos peregrinos que acudiam a celebrar a Páscoa. Ben-Hur entrou em relações com muitos daqueles estrangeiros e cada vez que voltava às suas tendas assombrava-se do seu número extraordinário, sempre em aumento. De quando em quando, iam visitá-lo homens de rosto bronzeado e de copiosa barba com os quais mantinha secretos colóquios. Por sua mediação estava ao corrente de quanto fazia o Nazareno e das ciladas dos seus inimigos rabinos e romanos. Sabia que a vida daquele ser extraordinário corria perigo, mas rebelava-se a crer que existisse alguém bastante temerário para atentar contra a sua vida, no momento da sua maior popularidade e consolava-se a pensar na segurança que a cifra enorme dos seus admiradores lhe garantia.
Convém ter presente que estes incidentes ocorriam, segundo o nosso calendário, entre o 20º e a noite do 25º dias do mês de março. Ben-Hur não pôde refrear por mais tempo a sua impaciência, montou a cavalo e partiu para a cidade. Apeou-se à porta do Quem, da qual havia mais de 30 anos, tinham partido os sábios, em direção a Belém. Deixou o cavalo ao cuidado dos servos árabes e, em breve, chegou à casa paterna. Chamou Maluche, mas este estava ausente. Foi então saudar os seus amigos, o mercador e o egípcio, mas estes tinham se feito conduzir em liteiras para assistir à celebração. O encarregado de pedir notícias de Baltazar, tinha se dirigido à sua filha, a qual se apresentou, ao saber que o seu senhor tinha chegado, o que era, provavelmente, o que Ben-Hur desejava. Ligeira como uma sílfide, apareceu envolvida em brancas gases que revoluteavam à sua volta, ocultando entre as pregas o seu corpo formoso de deusa. Se temos de dizer a verdade, durante a agitação suscitada pelos últimos acontecimentos, Ben-Hur tinha se lembrado muito raras vezes da egípcia. Agora, ao reaparecer-lhe com todo o esplendor da sua rara beleza, irresistivelmente fascinante, fez menção de se atirar a ela com os braços amorosamente abertos, mas apenas tinha dado um passo, deteve-se como se um espectro se tivesse atravessado no seu caminho e olhou, atônito, a donzela. A tempo chegas, filho de Ur. Desejo agradecer-te a tua hospitalidade, porque depois de amanhã, não terei talvez ocasião de a aceitar. Ben-Hur inclinou-se ligeiramente, sem afastar os olhos dela. Diz-me, prosseguiu, inclinando a cabeça e troçando, diz-me, ó príncipe de Jerusalém, onde está aquele filho do carpinteiro de Nazaré, e filho de Deus, ao mesmo tempo de quem tão grandes coisas aguardáveis? Ben-Hur, impaciente, respondeu. Sou, acaso, o seu guarda? A formosa cabeça inclinou-se mais. Destruiu Roma, onde fixou a capital do seu reino? Não me é lícito ver o seu trono, e os seus leões de bronze? Onde está o seu palácio? Quem ressuscita os mortos, bem pode construir um palácio de ouro. Não podia supor-se que a egípcia estivesse a brincar, as suas perguntas eram ofensivas e agressivo o seu aspecto. Ben-Hur disse com aparente calma. Ó, Egipto, esperemos um só dia, uma só semana e vê-lo-emos a ele e os seus leões e o seu palácio. Mas ela prosseguiu. E por que se apresenta vestido desse modo? Não são essas as vestes dos governadores e dos vice-reis da Índia. E assombra-me mais ainda que não tenhas tomado posse do teu reino, daquele reino que tinha de compartilhar contigo. Iras, brincando com um brilhante que lhe pendia do colar, emudeceu um instante. Depois prosseguiu. O filho de Ur é demasiado inteligente para ser judeu. Assisti à entrada em Jerusalém do teu sonhado César, daquele que, segundo dizias, devia proclamar-se rei dos judeus, nas escadarias do templo. Em vez de um Sesostris, voltando triunfante, ou de um César coroado e com a espada à cintura, vi um homem de semblante delicado e triste, montado num jumento. O Rei, o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Ben-Hur não pôde dominar um movimento de cólera. Não abandonei o meu lugar, não, ó príncipe de Ur, prosseguia ela, mas de Semê. Esperemos, no templo revestir-se-a como convém. Viu transpor a porta. O povo invadiu o pórtico e os pátios. Comprimia-se nos claustros e nas escadas, e todos continham a respiração esperando o momento da sua coroação. Ó príncipe, o teu rei do mundo, envolveu-se no seu manto e desapareceu pela porta mais afastada, sem proferir uma palavra e
O Império Romano continua ainda em pé. Nem os argumentos de Baltazar nem os milagres feitos na sua presença tinham surtido o efeito de pôr tão nitidamente em relevo a discutida natureza do Nazareno. Filha de Baltazar, disse, com dignidade. Que tens um propósito, não me restam dúvidas. Expõe-no e eu responderei, depois separemo-nos e siga cada qual o seu caminho. A egípcia olhou-o atentamente e depois disse-lhe com frieza. Dou-te licença, vai-te. Que a paz seja contigo, respondeu. E quando ia a desaparecer, a egípcia voltou a chamá-lo. Uma palavra. Ben-Hur deteve-se e olhou-a. Consideraste bem tudo quanto sei a teu respeito? Ó belíssima egípcia, disse retrocedendo. Que sabes? Tu és o mais romano, ó filho de Ur, dos teus compatriotas. Tão diferente sou dos judeus? Os semideuses são todos romanos. Esta semelhança não me é indiferente e poderia induzir-me a salvar-te. Salvar-me? Os dedos rosados da egípcia brincavam com as pérolas do seu colar e a voz era muito doce e acariciadora. Só o golpear ligeiro das suas sandálias no pavimento, advertia Ben-Hur para que se precavesse. Houve um judeu, um forçado fugido das galés, que matou um gladiador no palácio de Iderneu, começou Iras, lentamente. Ben-Hur estremeceu. Esse mesmo judeu, matou um soldado romano na praça do mercado, aqui em Jerusalém. Esse mesmo judeu possui 3 legiões de galileus, dispostos a prender o governador romano. Esse mesmo judeu aliou-se a outros vários príncipes contra Roma e um dos seus aliados é o cheque Ilderim. Aproximando-se dele, murmurou-lhe ao ouvido. Tu viveste em Roma. Suponhamos que estas coisas sejam repetidas a algumas pessoas do nosso conhecimento. Ah, mudas de cor? Ben-Hur afastou-se dela com a expressão de quem, julgando brincar com um gatito, vê de repente que o que tem entre as mãos é um tigre. Ela prosseguiu. Tu estiveste na antecâmara imperial e conheces Sejano. Suponhamos que com as provas na mão, e mesmo sem elas, se lhe diga que esse judeu é o homem mais rico do Oriente e até do próprio Império. Os peixes do Tibre comeriam naquele dia opiparamente, não é verdade? A comoção de Ben-Hur era grande, mas desejoso de saber quem o poderia ter atraiçoado, respondeu. Para te agradar, ó filha do Egito, reconheço a tua habilidade e confesso que estou inteiramente nas tuas mãos. Poderia matar-te, é verdade, mas és uma mulher. Não esqueças, no entanto, que o deserto está disposto a receber-me, e que por mais hábil que seja Roma na caça ao homem, deveria cansar-se muito antes de me alcançar, porque, naquelas estepes, há selvas de lanças e bosques de fogueiras, e a areia é propícia ao invencível parto. Quem me atraiçoou? Artifício ou expressão sincera, no rosto da egípcia pintou-se a compaixão. Ó filho de Ur, basta-te saber que eu recolhi um sem número de pequenos pormenores, quer de uma ou de outra pessoa, e que com perseverança consegui uni-los e coordená-los. Não, replicou Ben-Hur, não basta. Com efeito, disse ela vivamente. Algo soube pelo cheque Ilderim numa noite em que falava com meu pai no deserto. Era uma noite tranquila e eu podia ouvir, através da tenda, as suas palavras. Sorriu e imediatamente continuou. Outras coisas ouvias de quem? Do próprio filho de Ur. E de mais ninguém? Não. Ben-Hur exalou um suspiro de alívio e disse tranquilamente. Não está bem fazer esperar Sejano. O deserto é mais compassivo. De novo repito, paz, ó Egito.
Até aquele momento tinha permanecido com a cabeça descoberta, mas agora a agarrava no lenço que pendia do seu braço e cingindo a cabeça fez menção de partir. Ele estendeu a mão para ela. Detente! Gritou. Voltou-se, e não foi difícil compreender que o desenlace se lhe ia revelar. Detente e não desconfies de mim, ó filho de Ur. Quando te digo que sei a tua relação com o nobre Arrius. E por todos os deuses do Egito juro que tremo pensando em ti, tão belo como generoso, em poder de um ministro sem entranhas. Passaste parte da tua juventude nos átrios da grande capital, pensa no contraste que te há de oferecer a vida no deserto. Compadeço-me de ti de todo o coração. Faz tudo o que eu te pedir e juro, pela sagrada Isis, te salvarei. Quase te acreditaria, murmurou com voz incerta Ben-Hur. A vida ideal da mulher é uma vida de amor, a maior felicidade para o homem é vencer-se a si própria, e é isto, ó príncipe, o que eu te peço. Tu tiveste um amigo na tua juventude, instalou entre vós uma discussão e ficastes inimigos. Ofendeu-te, e depois de muitos anos encontraste-o no circo de Antioquia. Messala? Sim, Messala. Tu és o seu credor. Perdoa o passado. Volta a ser seu amigo e restitui-lhe a fortuna perdida na famosa aposta. Salva-o. Os 6 talentos são para ti uma bagatela ao passo que ele. Ah, ele é um homem arruinado. Ó, Ben-Hur, príncipe magnânimo. Para um romano da sua categoria a pobreza é muito pior que a morte. Salva-o da miséria. A questão já foi então decidida e para sempre. Mas diz-me, foi Messala que te fez sua mensageira perto de mim, ó Egipto? O seu natural é nobre, e ao par do seu julgou o teu. Ben-Hur pegou na mão que se apoiava ligeiramente no seu braço. Desde o momento que parece que tens com ele relações de amizade tão íntimas, responde-me, bela egípcia. Crês que ele faria por mim o que pede que eu faça por ele, em caso de os nossos papéis se inverterem? A mão e o olhar eram tão insistentes como a voz. Oh, disse, ele é um romano, ias dizer, significando com isso que eu, um judeu, tenho de lhe restituir os meus ganhos, porque é romano. Se tens algo mais a dizer-me, despacha-te, porque o sangue começa a ferver-me e então talvez esqueça que és mulher e que és bela. Eu não vejo em ti mais que a espia de um senhor duplamente odioso, porque é meu inimigo e porque é romano. A espia retrocedeu um passo no círculo da luz, e concentrando nos seus olhos e na sua voz toda a malignidade da sua natureza, disse: Viu Galeote, cão israelita. Na tua desmedida presunção julgaste que eu te podia amar depois de ter visto Messala? E, agora, escuta. Ele ter-se-ia contentado em lhe restituires os talentos. Mas agora digo-te que a esses 6 terás que acrescentar 20, entendes bem? 1 por cada beijo que lhe furtaste, ainda que com sua permissão. Eu segui-te com protestos de afeto, fingi um amor que não sentia em serviço de Messala. O mercador é o administrador da tua fortuna. Se amanhã, antes do meio-dia, não tiver ordem tua em favor de Messala por 26 talentos, recorda a soma, terás que haver-te com Sejano. Medita-o. Adeus. Enquanto se dirigia para a porta, Ben-Hur adiantou-se e cerrando-lhe o passo, disse-lhe: Amanhã ou depois de amanhã, aqui ou em Roma, quando vires Messala levar-lhe esta mensagem minha. Diz-lhe que recobrei todo o dinheiro, incluso os 6 talentos de que me despojou ao confiscar os meus bens paternos,
diz-lhe que, sobrevivente das galeras a que me condenou, eu, em pleno vigor das minhas forças, rio da sua miséria e da sua desonra, diz-lhe que minha mãe e minha irmã, que ele mandou encarcerar numa cela da Torre Antônia com o fim de que morressem vítimas da lepra, estão vivas e sãs mercê do poder do Nazareno que tu desprezas. Diz-lhe isto te sirva de consolo, ó tigre em forma de anjo, que quando Sejano vier a despojar-me, já nada encontrará, porque a herança que recebido do viro, inclusive a vola de Miseno, foi vendida e o preço da venda não está ao alcance da sua mão, distribuída pelos mercados do mundo em letras de câmbio, que esta casa, seus bens, suas mercadorias, as suas naves e as suas caravanas, que hoje proporcionam a Simônides tão pingues ganhos, fiquem garantidos com uma salvaguarda imperial, porque uma cabeça mais perita do que a tua, encontrou o preço dos favores de Sejano. Diz-lhe que se assim não fosses, se o dinheiro e os bens fossem totalmente meus, tampouco obteria a mínima parte, porque ainda que encontrasse as nossas letras de câmbio hebraicas e obrigasse os seus possuidores a consignar as suas equivalentes, outro meio me fica. Um ato de doação de César, que é o que aprendi nos átrios da grande metrópole, diz-lhe enfim, que juntamente com o meu desprezo e como melhor expressão do meu eterno ódio, lhe envio uma coisa que será para ele o suco de todas as maldições. E quando ele te ouvir repetir esta mensagem, filha de Baltazar, a sua sagacidade romana indicar-lhe é o que quero significar. E agora separemo-nos. Ben-Hur acompanhou Iras até a porta e, levantando a cortina com cerimoniosa cortésia, deixou que o precedesse. A paz seja contigo, repetiu enquanto desaparecia. Quando Ben-Hur abandonou o aposento, o seu passo era menos firme que ao entrar e estava muito cabisbaixo, tinha descoberto que um homem preso no leito e com o corpo desconjuntado, podia tirar dos negros abismos da sua alma forças suficientes para fazer mal aos seus inimigos e refletia sobre estas descobertas. E como se tivesse aligeirado de grave carga, avançou com passo mais ágil até a extremidade do pátio, onde terminava a escada que conduzia à parte superior e começou a subi-la rapidamente. Façam o que quiserem, exclamou caminhando lentamente. Eu não perdoarei ao romano. Nem dividirei a minha fortuna nem sequer abandonarei a cidade dos meus pais. Farei um chamamento aos galileus e na Galiléia começarei a luta. A fama dos meus feitos heróicos atrairá, em meu redor, todas as tribos. Aquele que nos deu David e Moisés, nos dará um chefe, e se este não for um Nazareno será outro dos muitos que desejam morrer pela liberdade. O interior do pavilhão para o qual se dirigia, estava escassamente iluminado. A poltrona habitualmente ocupada por Simônides estava junto da janela. Entrou e com passo ligeiro aproximou-se. Assomando pelas suas costas, viu Esther adormecida e envolvida no chale de seu pai. Os cabelos soltos e em desordem caíam-lhe sobre o rosto. Apoiou os braços nas costas da poltrona e pensou: não quero acordá-la. Nada tenho que dizer-lhe senão que a amo. Mas o problema está em saber se ela me ama. Ao princípio era minha amiga. Gostaria de despertá-la e de lhe dizer todas estas coisas, mas como terei coragem para lhe falar? Não, esperarei outra ocasião melhor. Dorme em paz, ó Esther, filha amorosa, flor de Judá. E nas pontas dos pés abandonou o aposento. As ruas e os lugares públicos da cidade estavam cheios de gente que ia e vinha. O ar estava impregnado do cheiro de carne assada e do fumo da madeira de cedro. Todos os filhos de Israel se consideravam irmãos e a hospitalidade não tinha limites. De todos os lados convidavam Ben-Hur. Para e ceia conosco. Somos todos irmãos no Senhor. Mas agradecendo-lhes,
Ben-Hur prosseguia o seu caminho, em direção ao Cã Maior com a intenção de montar a cavalo e de se dirigir imediatamente para as tendas de Cedron. Olhando ao longe, viu agitarem-se as chamas de alguns archotes que ondeavam ao vento como galhardetes, e observou que por onde elas passavam paravam os cantos e os risos. O seu assombro chegou ao cúmulo quando, através do fumo e das chispas em espiral, divisou o cintilar de lanças e de couraças, que revelavam a presença de soldados romanos. Ben-Hur apressou o passo a fim de observar de perto quem compunha aquele grupo. Os archotes e as lanternas eram levadas pelos escravos, seguidos por sacerdotes e doutores, rabinos, personagens influentes nos conselhos de Anás e de Caifás. Com eles ia um homem que caminhava pesadamente com a cabeça mergulhada no peito. Tinha todo o aspecto de um prisioneiro que não saíra ainda do espanto da sua prisão. Ben-Hur meteu-se no cortejo caminhando ao lado do sacerdote. Se ao menos aquele homem levantasse a cabeça. Finalmente, depois de alguns passos, cumpriu-se o seu desejo. A cabeça ergueu-se, descobrindo à luz das lanternas um rosto pálido, magro, contraído pelo terror, a barba desgrenhada, os olhos apagados, encovados, expressando o desespero. Seguindo de perto, o Nazareno, Ben-Hur tinha podido conhecer os discípulos tal como o Mestre, por isso, ao ver aquele rosto, exclamou: Iscariotes! O homem voltou para ele a cabeça lentamente e os seus lábios moveram-se como para pronunciar algumas palavras, mas o sacerdote interpôs-se. Quem és tu? Vai a tua vida, disse a Ben-Hur, empurrando-o com violência. O jovem suportou o arrebatamento, e esperando melhor ocasião confundiu-se, de novo, com a comitiva, que cruzou o barranco de Cedron, sombreado pelo Monte Olivete e virou para a esquerda em direção a um horto de oliveiras circundado por um muro branco. Ben-Hur, desembaraçando-se subitamente da comitiva, adiantou-se em relação a ela e deteve-se diante de uma porta cuja cancela tinha sido derrubada. Com um olhar rápido dominou a cena. No meio do horto havia um homem vestido de branco com a cabeça descoberta, as mãos cruzadas sobre o peito, uma figura delgada e encurvada com longos cabelos e rosto descarnado, em atitude resignada e expectante. Era o Nazareno. Atrás dele, agrupados, estavam os seus discípulos, que pareciam ser presa de grande agitação. Ele, pelo contrário, estava tranquilo. A luz dos archotes iluminava o seu semblante e dava à sua cabeça uma cor mais avermelhada que o normal, mas a expressão do seu rosto era, como sempre, bondosa e compassiva. Ninguém pode dizer antecipadamente o que fará em determinadas circunstâncias. Esta era a ocasião tão esperada por Ben-Hur e para a qual se tinha preparado pelo espaço de tantos anos. O homem cuja causa tinha seguido e sobre cuja existência tinha levantado tão soberbo edifício, estava em perigo. Uma palavra, um suspiro, um pensamento bastavam. Na segura confiança que abrigava de que ia assistir a uma manifestação assombrosa daquele poder, Ben-Hur aguardou, imóvel. A voz de Cristo ressoou clara. A quem procurais? A Jesus de Nazaré, disse o sacerdote. Sou eu. Estas duas simples palavras pronunciou-as com majestade tão imponente, tão divina que aqueles homens cairão aterrados. Talvez o tivessem deixado estar e se tivessem afastado, se Judas não se tivesse aproximado dele. Salvé, mestre. E beijou-o. Judas, disse o Nazareno com doçura. Tu vendeste o filho do homem com um beijo? Por que vieste? Mas como não recebesse resposta, o mestre dirigiu-se de novo à turba. A quem procurais? A Jesus de Nazaré.
Já vos disse que sou eu. Se me procurais só a mim, deixai que estes partam tranquilamente. A estas palavras, os rabinos adiantaram-se e adivinhando os seus propósitos, alguns dos discípulos, por quem tinha intercedido, rodearam-no, um deles cortou a orelha a um dos captores. E Ben-Hur não se moveu. Não. Nem sequer quando os soldados prepararam as cordas para atar o Nazareno e este cumpriu o ato sublime de caridade, um dos últimos da sua vida. Não sofras mais, disse ao ferido. E curou-o com o contato da sua mão. Amigos e inimigos olharam-se assombrados, uns de que pudesse realizar aquele milagre, outros de que o fizesse naquelas circunstâncias. Devolve a tua espada à bainha, o cálice que meu pai me envia não deverei extingui-lo até as fezes? E depois de falar assim ao discípulo que o tinha defendido, voltou-se para os seus captores. Porque haveis saído ao meu encontro, como ao de um ladrão, armados de espadas e de paus? Todos os dias estive entre vós no templo e não me detivestes. Mas esta é a vossa hora e a do poder das trevas. A turba cobrou ânimo e rodeou o mestre, e quando Ben-Hur voltou os olhos em busca dos seus fiéis já tinham desaparecido. E sem embargo, pensava ele, esse homem podia defender-se, podia aniquilar com um olhar os seus inimigos e não quisera usar esse poder. Qual era o cálice que seu pai lhe entregara para que o esgotasse? E que pai era esse a quem se devia tamanha obediência? Mistério, atrás de mistério. Quando a turba se dispôs a regressar à cidade, os soldados colocaram-se à cabeça da comitiva. Ben-Hur estava descontente consigo mesmo. Sabia que ali, onde os archotes eram mais compactos, se encontrava o Nazareno. Desejava ir falar-lhe, fazer-lhe uma pergunta. Despojando-se do longo manto e do lenço da cabeça, que atirou para trás da parede do horto, foi em seguimento da comitiva e misturou-se com ela. Abrindo caminho com dificuldade, chegou junto do homem que segurava a extremidade da corda com que estava atado o prisioneiro. O Nazareno caminhava devagar, com a cabeça inclinada, as mãos cruzadas atrás das costas, os cabelos caíam-lhe em desordem sobre o rosto e caminhava mais curvado do que habitualmente. Em aparência não ligava ao que se passava em seu redor. Precediam-no, a alguns passos, os sacerdotes e patriarcas que falavam animadamente e, a intervalos, olhavam para trás. Quando chegaram ao ponto que franqueava o barranco, Ben-Hur tirou a corda das mãos do escravo e aproximou-se do Nazareno. Mestre, mestre, murmurou apressadamente. Ouves-me, mestre? Uma palavra. Uma palavra. Fala. O homem da corda fazia esforços para a recuperar. Diz-me, prosseguiu Ben-Hur, segues esses homens voluntariamente? A turba rodeava-o, iracunda e ensurdecia-lhe os ouvidos. Quem és tu, que queres? Ó, mestre, continuou Ben-Hur com voz sumamente angustiosa. Eu sou teu amigo e seguidor. Diz-me, peço-te, se te prestar ajuda, aceitá-lo-ás? O Nazareno não levantou a cabeça nem deu sinais de o ter ouvido. Ben-Hur teve de desistir. Uma vintena de punhos ameaçavam-no de todos os lados. A gentalha uivava. É um dos seus amigos. Matemóilo. A ira acrescentou a força de Ben-Hur, o qual desfazendo-se, com violência, das mãos que o sujeitavam, se escapou da turba que o assediava. Com a túnica despedaçada, quase nu, e banhado em suor, pôde desaparecer pelo barranco que, ocultando-o com as sombras amigas, lhe ofereceu, de momento, asilo e salvação.
Quando o perigo desapareceu, foi em busca do manto que tinha deixado no horto e dirigiu-se para a cidade, donde, fazendo aparelhar um cavalo, partiu em direção às tendas erguidas junto às tumbas reais. Muito perto da hora segunda, os homens chegaram a galope à tenda de Ben-Hur, e, apeando-se, pediram para lhe falar. A paz seja convosco, ó irmãos, disse ao reconhecer dois dos seus mais fiéis oficiais galileus. Sentai-vos. Não, disse o mais velho. Sentar-se equivale a deixar morrer o Nazareno. A sentença foi pronunciada. A cruz será hoje erguida no Gólgota. Ben-Hur abriu os olhos assombrado. A cruz. Ontem à noite prenderam-no e julgaram-no. Prosseguiu o ancião. Ao raiar a alba conduziram-no diante de Pilatos. O romano negou a sua culpabilidade por 2 vezes. Mas, finalmente, lavou as mãos e disse-lhes: a responsabilidade é vossa. E eles responderam: quem? Santo Pai Abraão, exclamou Ben-Hur. Que lavará os seus filhos desse sangue? Chegou o momento de lutar. E bateu as palmas. Depressa, os cavalos. Gritou ao árabe que se apresentou. Comeu um pedaço de pão, bebeu um copo de leite e saiu. Aonde iremos? Perguntou o galileu. Reunir as legiões. Ai, replicou o homem, juntando as mãos. Que sucedeu? Eu e o meu amigo somos os únicos que permanecemos fiéis. Os outros seguiram os sacerdotes. Ben-Hur olhou os amigos. A sua morte estava decidida. Aquele homem tinha-a previsto e fora ao seu encontro com plena consciência desde o primeiro dia da sua missão. Deus impusera-lhe e ele aceitará-a espontaneamente. Que podiam fazer os homens para o impedir? Quando empunhou, de novo, as rédeas, não descobriu no seu horizonte mais do que a dúvida e a insegurança. Em marcha, irmãos. Vamos ao Gólgota. Tendo ouvido dizer que o cortejo com o réu passaria junto às grandes torres brancas, construídas por Herodes, os 3 amigos tomaram aquela direção. No vale, a multidão era tão compacta que tiveram de se apiar e refugiar na esquina de uma casa. Parecia que se encontravam nas margens de um rio, contemplando a corrente que passava, tanta era a afluência. Por espaço de meia hora, a corrente passou diante de Ben-Hur e dos seus companheiros, incessante, variada, rumorosa. O semblante de todos refletiam a impressão de homens que esperam presenciar um terrível espetáculo, uma catástrofe imprevista, uma calamidade ignorada. Por fim, em direção das grandes torres, Ben-Hur ouviu o clamor de muitos homens. Atenção, já vem! O povo deteve-se a escutar, mas quando aquelas vozes se ouviram mais de perto, olharam aterrados uns e outros e, a tremer, prosseguiram o seu caminho. A vozearia aumentava e ensurdecia o ar. De súbito, Ben-Hur viu os servos de Simônides avançando com um cadeirão, e Esther caminhando a seu lado. Seguia-os uma liteira. A paz seja contigo, Simônides, e contigo, Esther, disse Ben-Hur. Se vais em direção ao Gólgota, parai até que tenha passado o cortejo e eu vos acompanharei. O mercador estava com a cabeça inclinada para o peito. Dilo a Baltazar, replicou, o seu querer será o meu. Está nessa liteira. Ben-Hur apressou-se a levantar as cortinas, o egípcio estava ali com o rosto macerado e pálido como um cadáver. Ben-Hur repetiu o convite. Poderemos vê-lo? Perguntou. Sim, passará muito perto de nós. Ó, Senhor! Exclamou o ancião. Permite-me que o veja outra vez. Oh, que dia mais terrível para o mundo!
Poucos momentos depois, a comitiva acomodara-se atrás da esquina da casa. Baltazar saiu da liteira e permaneceu em pé com o apoio de um servo. Esther e Ben-Hur colocaram-se junto de Simônides. Por fim chegou o cortejo. Abria a marcha um exército de crianças gritando e vociferando: "O Rei dos Judeus! Passagem, passagem para o Rei dos Judeus!" Uma escolta de legionários envergando brilhantes armaduras, seguia em cerradas fileiras. Depois vinha o Nazareno. Era quase cadáver. A cada passo vacilava como se fosse cair. Sobre a sua simples túnica cinzenta, pendia-lhe pelas costas uma veste manchada e feita em tiras. Os pés nus deixavam marcas sanguinolentas sobre as lousas. Do pescoço pendia-lhe uma tabuinha com uma inscrição e cindia-lhe à fronte uma coroa de espinhos, que quando se lhe fincaram lhe produziu cruéis feridas das quais emanava em fio, o sangue que, agora coalhado, lhe sujava o rosto e o pescoço. Ia manietado. Um camponês ajudava-o a levar a cruz, sob o peso da qual caira momentos antes. Quando passou diante de Ben-Hur e dos seus amigos, ergueu os olhos. Esther abraçou-se a seu pai. Este estremeceu. Baltazar caiu ao chão sem poder articular palavra. Só Ben-Hur gritou: "Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!" Então o Nazareno voltou o rosto marcado para ele e poisou os olhos nos que formavam aquele grupo. Aquele olhar ficou esculpido nos corações para toda a vida. Viam que se recordava deles, não de ele, e os seus olhos moribundos expressavam a bênção que os seus lábios não podiam proferir. Simônidas exclamou: "Onde estão as tuas legiões?" Pergunta-o a Anás. "Que, infiéis?" "Todos menos esses dois." "Então está tudo perdido." O rosto do mercador contraiu-se nervosamente e a sua cabeça voltou a inclinar-se sobre o peito. Outros 2 homens levavam também pesadas cruzes. "Quem são esses?" perguntou Ben-Hur aos galileus. "Ladrões condenados a morrer pelo Nazareno", responderam. Depois ia um personagem revestido com os ricos hábitos de primeiro sacerdote, a mitra na cabeça, rodeado pelos guardiões do templo, e atrás dele, em grupo, os indivíduos do Sanedrim e um largo séquito de sacerdotes com simples túnicas brancas e mantos multicores. "Agora estou convencido", disse Simônides, "de que aquele que os precede a todos é rei dos judeus. Um homem vulgar, um impostor, um malfeitor jamais foi levado à morte com semelhante séquito. Pois olha. Aqui estão as nações, Jerusalém, Israel, aqui o manto de linho, aqui o manto azul com orla de ouro, os ornamentos não vistos na rua, desde o dia em que Jaduá foi ao encontro do macedônio. Tudo prova que o Nazareno é rei. Oh, se pudesse levantar-me e segui-lo." Ben-Hur escutava-o assombrado. Então Esther disse: "Eu vejo algumas mulheres que se adiantam chorando." "Quem são?" Vieram 4 mulheres desfeitas em pranto, uma delas apoiava-se no braço de um homem muito parecido com um Nazareno. Ben-Hur respondeu: "Aquele é o discípulo predileto do Nazareno e a que se apoia no seu braço é Maria, mãe do Mestre, as outras são galileias amigas." Esther seguiu o triste grupo com os olhos cheios de lágrimas até que a multidão desapareceu. "Vem", disse Simônides quando Baltazar estava pronto. "Vem, continuemos." Ben-Hur não ouviu estas palavras. Recordava a própria dívida de gratidão que contraíra com aquele homem na ocasião em que ele, jovem ainda, escoltado por legionários romanos, era levado para um suplício não menos certo e terrível que o da cruz, o sorvo de água na fonte de Nazaré,
mais tarde o milagre do Domingo de Ramos. À vista destas recordações, a própria impotência para prestar ajuda ao seu benfeitor, feriu-o amargamente. Uma carga bem dada teria dispersado a plebe e libertado o Nazareno e teria precipitado a sonhada independência. A ocasião estava a escapar-se, os minutos voavam, e uma vez perdida. Deus de Abraão, nada pode fazer-se? Nada. Nisto descobriu um grupo dos seus galileus. Atravessando por entre a multidão, chegou junto deles. Segui-me, disse. Preciso falar-vos. Os galileus obedeceram e logo que chegaram ao resguardo da esquina disse-lhes: Vós sois o número daqueles que eu armei e juraram lutar comigo pela liberdade e pelo rei que havia de vir. Ide, convocai os vossos irmãos, que se juntem ao pé da árvore da cruz que estão a preparar para o Nazareno. Ele é o rei e a liberdade pereceria com ele. Filho de Judá, respondeu um, tu foste vítima de um engano tal como nós a quem armaste. O Nazareno não é o rei e a Galileia não está com ele. Morra, pois, mas ouve-me, filho de Judá. Nós conservamos as espadas e estamos prontos a desembainhá-las pela causa da liberdade. Esperamos-te junto à árvore da cruz. Ben-Hur compreendia que aquele era o momento supremo da sua vida. Se tivesse aceitado esta oferta e pronunciado uma palavra, a história da Judéia e talvez do mundo teria sido outra, mas teria sido história feita pelos homens e não ordenada por Deus, coisa que não podia ser, que não seria nunca. Vem, disse Simônides. Instintivamente se viu o cadeirão e a liteira. Este caminhava a seu lado. Como os 3 reis magos ao acudirem, anos atrás, à entrevista do deserto, uma mão ignorada dirigia-os. Quando a comitiva, Baltazar, Simônides, Ben-Hur, Esther e os 2 fiéis galileus, chegou ao lugar na crucificação, Ben-Hur ia à frente guiando-a. Como pôde abrir caminho através da densa massa de povo exaltado, não o soube nunca, nem soube tampouco que caminho seguira. Ben-Hur parou, os que o seguiram fizeram o mesmo. Então abandonou a suporífera nuvem que o envolvia, devolvendo-lhe a clara percepção das coisas. No cimo do monte havia um espaço aberto, árido, poeirento, sem marcas de vegetação. Limitava esta meseta uma compacta vala humana atrás da qual se agitava uma multidão turbulenta e curiosa. Um cordão de soldados romanos colocados em quadrado impedia a aproximação. Ben-Hur fora empurrado contra aquele muro e ali permanecia com o rosto voltado para o ocidente. Aquela colina era o Golgotá. Para onde quer que Ben-Hur voltasse os olhos, nem um palmo de terra nem um pouco de erva, somente um mar agitado de semblantes humanos. Ben-Hur dirigiu um rápido olhar à multidão, dando toda a sua atenção ao que acontecia no espaço aberto. No cimo da colina, sobrelevando o muro vivente que o rodeava, estava o primeiro sacerdote que se distinguia dos outros pela mitra, pelas ricas vestimentas e pelo seu ar orgulhoso. Mais alto ainda via-se o Nazareno curvado e paciente, mas silencioso. Um soldado irônico acrescentado à ironia a coroa de espinhos, metera-lhe nas mãos uma vara à maneira de cépitro. De todos os lados choviam risos, gritos, maldições e todos os olhares estavam fixos nele. Então Ben-Hur, como num êxtase, julgou ouvir nos ares as palavras do Nazareno: Eu sou a ressurreição e a vida. E assim como os homens repetem uma pergunta para melhor apreciar e fixar a sua importância, Ben-Hur perguntou vendo sobre o monte a figura encurvada sob o peso da cruz: Quem é a ressurreição? Quem é a vida? Sou eu, parecia responder-lhe a figura,
e subitamente espalhou-se no seu coração uma paz inefável que nunca tinha sentido. O rumor das marteladas tirou Ben-Hur do seu êxtase. No cume do monte viu alguns soldados e operários que preparavam as cruzes. Os buracos para as receber já estavam cavados, e agora prendiam com cravos as travessas. Movido pela compaixão, um soldado aproximou-se do Nazareno e ofereceu-lhe água, mas ele negou-se a bebê-la. Pouco depois outro desprendeu-lhe do pescoço a tabuinha com a inscrição e cravou-a no alto da cruz. Os preparativos tinham terminado. As cruzes estão colocadas, disse o centurião ao pontífice. A parte mais terrível do suplício ia começar. Quando os soldados pegaram no Nazareno, um tremor invadiu a multidão, e mesmo os mais embrutecidos demonstraram um sentimento de terror. Como está tranquilo, disse Esther. Baltazar caiu de joelhos. Filho de Ur, exclamou Simônides com agitação crescente, se Jeová não se apressa a estender a sua mão, estamos todos perdidos. Ben-Hur respondeu com calma. Simônides, acabo de despertar de um sonho, e como em sonho soube porque isto se cumpre e porque deve cumprir-se, é a vontade do Nazareno. É a vontade de Deus. Sigamos o exemplo do bom egípcio e oremos em silêncio. No cimo do monte continuava-se a trabalhar. Um guarda arrancou as vestes ao Nazareno deixando-o nu em presença de milhões de espectadores. As marcas das chicotadas que tinha recebido naquela manhã estavam marcadas, sanguinolentas, nas suas costas. Sem compaixão foi atirado ao solo e brutalmente estendido sobre a cruz. Os cravos eram afiados e poucas marteladas bastaram para que lhe furassem as mãos, depois dobraram-lhe os joelhos até que as plantas dos pés repousassem sobre o tronco e colocando-lhe um pé sobre o outro com um só cravo o pregaram nele. E nem um grito, nem uma queixa nem uma palavra de ira ou de dor exalou o paciente. Os operários levantaram a cruz, e levaram-na para o sítio onde devia ser colocada. A um sinal do pontífice deixaram-na cair no buraco e o corpo do Nazareno caiu também pesadamente, ficando preso só pelas mãos sangrentas. Mas tão pouco se lhe escapou então qualquer grito, só a frase sublime: Ó Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem. A cruz que sobressaía de tudo quanto havia em seu redor destacava-se, negra, sobre o fundo azul do céu e o seu aparecimento foi recebido por um uivo de selvática alegria. O sol estava já muito alto e os seus raios ardentes tingiam de ouro os cumes dos montes e de púrpura as vertentes das cordilheiras afastadas. De súbito um ligeiro véu pareceu descer do alto e envolver a terra, primeiro como um imperceptível desaparecimento do dia e logo como um crepúsculo precoce, depois foi se tornando mais denso e começou a atrair a atenção dos espectadores. Cessaram os risos, emudeceram os gritos e os homens, duvidando de si mesmos, olharam-se uns aos outros, dirigiram de novo os olhares para o sol, depois para as montanhas que pareciam afastar-se, em seguida o céu que começava a cobrir-se de sombras e por fim a colina onde se desenrolava a triste tragédia. Ben-Hur pensava. Não é nem névoa nem nuvem, disse, os espíritos celestes procuram ocultar o opróbrio desta cena. Na verdade te digo, Simônides, que como é certo que Deus existe, é certo também que o que está pendente da cruz é o Filho de Deus. E enquanto Simônides refletia, assombrado, sobre aquelas palavras, Ben-Hur aproximou-se de Baltazar ajoelhado ali próximo e pôs-lhe a mão sobre o ombro. Ó sábio egípcio, escuta, tu tinhas razão. O Nazareno é verdadeiramente o Filho de Deus. A obscuridade ia se tornando cada vez mais densa sem que por isso se interrompesse o trabalho.
Um depois do outro, os ladrões foram cravados nas suas cruzes e estas fincadas nos seus lugares. Então a guarda retirou-se e o povo, como uma vaga que ali convergisse de todos os lados, avançou até junto das cruzes. Risos de escárnio e palavras de troça ouviam-se contra o Nazareno. As trevas que aumentavam, aterrorizaram Esther, como aterrorizaram milhões de espectadores mais animosos e mais fortes do que ela. Vamos, disse 2 ou 3 vezes. Pai, esta é a ameaça de Deus, tenho medo. Simônides era obstinado. Falava pouco, mas parecia tomado de grande agitação. Vendo que ao fim da primeira hora a multidão agrupada em torno das cruzes tinha diminuído, propôs aos seus companheiros aproximarem-se mais do cimo. Ben-Hur ofereceu o braço a Baltazar, mas o egípcio subiu até ali sem dificuldade. Do seu novo lugar não podia ver claramente o Nazareno, mas apenas distinguir confusamente um corpo pendurado. Mas podiam ouvir e chegavam-lhes os seus suspiros que revelavam um esgotamento de forças maior que os seus companheiros, os quais a intervalos, enchiam o ar com prolongados ais e gritos. A segunda hora decorreu como a primeira. Para o Nazareno foram horas de afrontas, de provocações, de morte lenta. Só falou uma vez em todo aquele tempo. Algumas mulheres foram ajoelhar-se ao pé da cruz. Entre elas reconheceu sua mãe, que era acompanhada pelo seu discípulo dileto. Mulher, disse levantando a cabeça, eis aqui o teu filho. E ao discípulo: eis aqui a tua mãe. Chegou a terceira hora e ainda o povo permanecia em redor da colina atraído por uma força misteriosa, mas agora estava mais tranquilo e desfilava silencioso diante do Nazareno. Esta mudança tinha se efetuado também nos guardas, soldados e oficiais formavam um grupo à parte vigiando mais o divino réu que a multidão blasfema. Se um suspiro escapava dos seus lábios, se no paroxismo da dor movia a cabeça, punham-se imediatamente em guarda. Mais assombroso era ainda a mudança operada no primeiro sacerdote e no seu séquito. Havia entre eles alguns muito versados em astronomia e familiarizados com os fenômenos celestes. Estes, assim que o sol começou a apagar-se, agruparam-se em torno do pontífice e um grande terror se apoderou deles. Ocultos atrás dos soldados, atentos ao menor movimento e espiando cada palavra do Nazareno, diziam-se em voz baixa: esse homem poderia ser o Messias, e então. Entretanto Ben-Hur, que ainda conservava aquele novo sentimento de paz, orava para que se acelerasse o fim. Quando decorrera metade da terceira hora, alguns homens miseráveis da mais baixa ralé, situaram-se diante da cruz central. Olha-o, disse um, eis aqui o novo rei dos judeus. Os outros acrescentaram a rir. Se és o rei dos judeus ou o filho de Deus, desce da cruz. E um dos ladrões, deixando de se queixar, gritou para o Nazareno: se tu és Cristo, salva-te e salva-nos. A população riu e aplaudiu, e enquanto esperavam a resposta ouviram que o outro malfeitor dizia ao primeiro: não temes Deus? Nós recebemos o justo castigo dos nossos crimes, mas esse homem nenhum mal fez. Os espectadores ficaram assombrados e no silêncio que se seguiu, o segundo malfeitor acrescentou dirigindo-se ao Nazareno: ó, Senhor, recorda-te de mim quando entrares no teu reino. Simônides estremeceu. Quando entrares no teu reino. Esta era precisamente a dúvida que atormentava a mente naquele instante. Ouviste? Disse-lhe Ben-Hur. O reino não pode ser deste mundo. Silêncio, disse Simônides. Se o Nazareno respondesse:
E enquanto falava, o Nazareno respondeu com voz clara e sonora: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Simônides juntou as mãos e disse: Não mais, não mais, meu Deus. As trevas desvaneceram-se, já vejo com outros olhos, como Baltazar eu vejo com os olhos da verdadeira fé. Por fim o velho servo obtivera a merecida recompensa. O seu corpo desconjuntado pela tortura, não havia de curar-se nunca e a recordação dos sofrimentos passados jamais havia de apagar-se. Mas de súbito aparecia-lhe uma vida nova mais bela que a terrena e o seu nome era Paraíso. Um grande sossego invadiu todo o seu ser. A respiração do Nazareno tornava-se mais penosa, os seus suspiros já eram estretores. Só 3 horas na cruz tinham-lhe bastado para morrer. A notícia correu de boca em boca e todos emudeceram. Deixou de soprar o vento e à escuridão juntou-se um ambiente sufocante. Através das trevas passou um grito do moribundo. Meu Deus, por que me abandonaste? Estas palavras causaram em quantos as ouviram um estranho estremecimento. Ben-Hur sentiu-se irresistivelmente comovido. Os soldados tinham colocado a pouca distância das cruzes um recipiente com vinho e água. Com uma esponja molhada no líquido e colocada na extremidade de uma cana podiam umedecer a língua dos condenados. Ben-Hur recordou o golo de água que o Senhor lhe tinha oferecido na fonte de Nazaré, sentiu-se impulsionado e pegando na esponja introduziu-a no recipiente, depois correu para a cruz. Deixa-o estar! Gritou encolerizado o povo. Deixa-o estar! Sem fazer caso dos gritos chegou-se à cruz e umedeceu os lábios ao Nazareno. Demasiado tarde. O rosto ainda se iluminou num repentino sorriso, os olhos dilataram-se e fixaram-se num ponto que só eles viam para lá do céu e dos lábios da vítima escapou-se um grito de alegria, quase de triunfo. Tudo está consumado. Assim um herói morrendo celebra com o último grito a sua vitória derradeira. A luz dos seus olhos extinguiu-se e a sua cabeça coroada dobrou-se lentamente sobre o peito agitado. Ben-Hur julgou que tudo estava concluído. Mas toda a alma do Nazareno se concentrou num esforço supremo e ele e os que estavam mais próximos puderam ouvir as suas últimas palavras, pronunciadas em voz baixa, como se as dirigisse a alguém que estivesse ali a escutá-lo. Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Um estremecimento percorreu os seus martirizados membros, soou um grito de terrível angústia e a sua vida e a sua missão estavam terminadas. Ben-Hur voltou para junto dos seus amigos e disse laconicamente: Tudo está acabado, morreu. A triste nova espalhou-se rapidamente pela multidão, mas ninguém a repetiu em voz alta. Só se ouviu um prolongado murmúrio que se propagava em todas as direções. Morreu. Morreu. E enquanto se olhavam, a terra começou a tremer e um grito de espanto saiu de todos os lábios. Então começou uma louca dispersão de homens a pé, a cavalo, em camelos e em carruagens. E como se a natureza estivesse aborrecida contra eles e quisesse por si própria encarregar-se da defesa e da vingança da inocente vítima, a vaga do terremoto perseguia-os fendendo a terra sob os seus pés, atirando-os uns contra os outros, arrancando-lhes gritos de terror nunca ouvidos. Os gritos dos ladrões sobre as oscilantes cruzes eram terríveis. Ainda que aturdido pelo movimento do solo, Ben-Hur teve tempo de dirigir um olhar a Baltazar e viu-o estendido por terra e imóvel. Inclinou-se sobre ele e chamou-o, mas não obteve resposta. O bom homem tinha morrido. Então Ben-Hur recordou ter ouvido um grito quase em resposta às últimas palavras do Nazareno. Não tinha voltado a cabeça para o local de onde procedia.
mas até o último dia da sua vida conservou o convencimento de que o espírito do egípcio acompanhara o seu mestre até aos umbrais do prometido reino. Triste cortejo o que entrou pela porta meridional do palácio do Zur àquela hora crepuscular daquele dia memorável. Quase à mesma hora era descido da cruz o corpo de Cristo. O cadáver de Baltazar foi colocado no quarto dos hóspedes. Todos os servos o rodearam a chorar porque todos o tinham amado em vida. Mas quando viram o seu semblante tranquilo e sorridente de felicidade, enxugaram as lágrimas e disseram: Conformemo-nos. Mais feliz está esta noite do que ao sair esta manhã. Ben-Hur não quis confiar a um criado a missão de participar a iras à morte de seu pai. Ele mesmo foi à sua procura para a acompanhar junto do cadáver. Sacudiu a cortina da sua porta e não teve qualquer resposta. Chamou-a pelo seu nome e em voz alta. Ninguém respondeu. Levantou a cortina e penetrou no aposento. Não estava lá. Subiu rapidamente ao terraço, mas tampouco a encontrou. Ninguém a vira em todo o dia, e depois de ter revistado em vão todos os cantos da casa. Ben-Hur voltou ao quarto dos hóspedes e ocupou o lugar que correspondia à filha junto ao cadáver do pai. Quando se mitigou a tristeza produzida pela morte de Baltazar, e ao 9º dia da sua cura, conforme prescrevia a lei, Ben-Hur conduziu à casa a mãe e Tirza.